Vocês me pediram demais para fazer a história completa do Tai Lung. Até no Instagram eu recebi mensagem para fazer esse vídeo, então tá aí, hein? Deixa aquele like top, porque hoje você vai conhecer o passado do Tai Lung. Será que ele sempre foi vilão? Qual era o principal objetivo dele? Ele tem família? Calma aí, o vídeo tá só começando, vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e vamos falar de um dos maiores e mais queridos vilões da DreamWorks e de Kung Fu Panda, Tai Lung. Os pais do Tai Lung, por algum motivo que até agora não foi falado, o deixaram na porta do mestre Shifu, ainda quando ele era um bebê. Shifu encontrou o Baby Tai Lung e decidiu criar este leopardo fofinho, como se fosse seu filho, e adotou ele. E os dois tiveram muitos momentos incríveis de pai e filho, e eles se amavam muito, eles se gostavam demais. Dava pra perceber que o Shifu gostava mesmo do Tai Lung. Inclusive, quem deu o nome Tai Lung pro Tai Lung foi o próprio mestre Shifu. Aí, um certo dia, esse filhote demonstrou interesse por Kung Fu. Aí o Shifu viu e isso deixou ele bem animado, né? Nesse momento ele disse: eu vou treinar este leopardo no Kung Fu e ele será o dragão guerreiro. Esse negócio aí vai ser um baita rolê pro Shifu mais pra frente. Você já vai entender. Sempre que eles treinavam, o Shifu dizia para o Tai Lung que ele seria o dragão guerreiro. Falava que ele era muito bom e isso ficava na cabeça do Tai Lung desde pequeno. Sempre. E quem fosse o verdadeiro dragão guerreiro receberia o tão sonhado pergaminho do dragão. Ninguém sabia o que tinha lá dentro, só sabiam que era muito importante. Só que no momento que o mestre Oogway e o mestre Shifu estavam prestes a dar ao Tai Lung o título de dragão guerreiro, a tartaruga falou o seguinte: pode parar agora, esse Tai Lung aí não vai receber pergaminho nenhum e muito menos ser o dragão guerreiro, porque eu vi maldade e escuridão no coração dele. O Tai Lung não estava entendendo nada, porque a vida inteira o mestre Shifu disse que ele seria o dragão guerreiro. Quando chegou a hora dele realmente ser, ele não foi. O Shifuzão, ao invés de falar alguma coisa e pelo menos perguntar ao mestre Oogway o porquê aconteceu isso, se não tinha outro jeito de resolver e tal, ele ficou quieto. Ele ficou quieto sem saber o que falar e isso deixou o Tai Lung bem chateado e pistola, porque ele esperava mais do seu pai e do seu mestre. Temos que lembrar que o Shifu é o mestre e o pai adotivo do Tai Lung, hein? Então as atitudes dele eram muito importantes para o Tai Lung. Ele esperava uma atitude do mestre Shifu perante essa situação. E ver o seu pai sem falar nada e ainda ver que todo o seu esforço de anos para aquele objetivo não serviu para nada, deixa o cara pistola e revoltos demais. Aí o Tai Lung destruiu o vale todo, arrebentou tudo e colocou a sua raiva na população do vale, que não tinha nada a ver com isso, né? Eles nem sabiam o que estava acontecendo. E já que ele estava inconformado que não foi escolhido e pela atitude que seu pai Shifu tomou, ele invade o Palácio de Jade e tenta roubar o pergaminho do dragão à força. Mas o Shifu e o Oogway estavam lá. Aí ele ficou com medo e foi embora. Claro que não, com certeza não. Aí a vontade de ser o dragão guerreiro era tanta que ele foi enfrentar os dois. Gente, o Tai Lung foi enfrentar o mestre Oogway e o mestre Shifu. O Shifu foi impedi-lo, mas não conseguiu. Ele lembrou da infância do Tai Lung e não conseguiu destruir aquilo que ele mesmo criou. Então a tartaruga mais poderosa da Terra entrou na parada e neutralizou o Tai Lung. Aí o que fizeram com o leopardo mais furioso de todos? Mandaram ele pra prisão, uma prisão que foi construída especialmente pro Tai Lung, a prisão Shogun. E sabe como funcionava esse lugar? Eu vou te contar. Nessa prisão tinham 1000 guardas e o Tai Lung era o único prisioneiro. 1000 guardas para tomar conta dele. Ainda tinha apenas uma entrada e uma saída, e o Tai Lung ficava lá no fundo. Como os próprios guardas falavam, era impossível escapar de lá. Será mesmo?
Só que não. 20 anos depois da sua prisão, o mestre Oogway teve uma visão que o Tai Lung iria voltar. O Shifu ficou desesperado e pediu para seu mensageiro ir avisar a prisão para reforçar a segurança. Aí o mensageiro chegou lá, todo mundo tirou sarro dele falando que não tinha como o Tai Lung escapar de lá. E aí provocaram a fera. Pra que provocar o Tai Lung? Oh, eu pisei na caldinha do bichano. Oh. O Tai Lung conseguiu se livrar usando apenas uma pena, a pena do mensageiro que o Shifu enviou. Revoltos e pistola como sempre, ele conseguiu se livrar de tudo que estava o prendendo, até das correntes. E o Tai Lung luta contra vários soldados. E continua lutando. Guardas contra um prisioneiro. Tem um momento que o cara tava caindo com um monte de pedra, porque a ponte que ele tava foi destruída e mesmo assim ele conseguiu escalar as pedras que estavam caindo. Depois explodiu vários soldados e conseguiu fugir da prisão. Se o Shifu não tivesse se precipitado e enviado o mensageiro, e se os guardas não tivessem provocado o Tai Lung ainda estaria preso. E em seguida, ele pega o mensageiro e fala pra ele dar um recadinho pro Shifu. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Tai Lung volta com tudo ao Palácio de Jade e no caminho ele luta contra os 5 Furiosos. Pra quem tava 20 anos preso e imobilizado, o cara mandou bem demais, hein? E a luta é bem épica. Tai Lung pergunta à tigresa onde está o dragão guerreiro e ela diz que é ela, mas o Tai Lung não acredita. Mas aí o mestre macaco acabou falando que o Po é o dragão guerreiro e aí o Tai Lung fica animadinho pro duelo entre os dois. Um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária! Tai Lung e Tigresa lutam por um bom tempo, e essa luta é uma das lutas mais épicas também de Kung Fu Panda, hein? Depois, a Mestre Víbora também entra na luta, e eles até conseguem dar uns golpes no Tai Lung, mas nada abala ele e o cara não desiste. Quando os 5 Furiosos acharam que tinham derrotado, ganhamos do Tai Lung, tchau, foi legal, tal, Tai Lung aparece do nada e neutraliza todos, menos a Garça. Porque o Mestre Garça levou geral de volta ao Palácio de Jade. O Tai Lung sabe lutar, ele é muito habilidoso, mas pegou pesado demais com os 5 Furiosos. Shifu pede aos 5 Furiosos que tirem todos do vale para protegê-los da fúria de Tai Lung que estava por vir aí. Depois de tudo isso, o Tai Lung chega no Palácio de Jade e luta contra o Mestre Shifu. Eu fiquei com dó do Shifu, sério. No meio da luta, o Tai Lung mostra o maior motivo da sua raiva com o Shifu é que ele não fez nada quando o Oogway disse que ele não seria o Dragão Guerreiro, porque ele sempre achou que seria o Dragão Guerreiro, e o Shifu sempre dizia também isso a ele. O que você fez? Nada! E a luta entre os dois continua. Tudo o que fez foi para que se orgulhasse de mim! Todo jogado no chão, o grande mestre Shifu pede perdão e diz que sempre teve orgulho do Tai Lung. Aí o leopardo pistola quase ficou emocionado e tranquilo, só que ele ficou revolto de novo, quase mata o mestre Shifu, mas é impedido pelo Po, o verdadeiro dragão guerreiro. Quando o Tai Lung vê que o Po é o dragão guerreiro que iria derrotar ele, ele tira sarro e subestima a força do Po. Você quer? Vem pegar! Enfim! E aí, galera, uma das lutas mais lendárias de Kung Fu Panda começa. Sério, o Tai Lung é persistente demais. Ele quer muito o pergaminho do dragão e faz de tudo pra pegar ele do Po. Deixa o Po em paz. Os dois ficam lutando por um tempão e ninguém consegue segurar firme aquele pergaminho. E ele fica pra lá e pra cá. Essa luta é muito tensa e engraçada ao mesmo tempo. Depois de muito tempo, o Tai Lung pega pesado e afunda o Po no chão, que fica sem forças. E assim, o Tai Lung pistola pega o pergaminho do dragão. E agora, hein? Agora vai? Só que quando o Tai Lung descobre que não tinha nada lá dentro, ele fica bonzinho e de boa com o Po. Não! Ele fica mais bravo ainda e eles lutam mais um pouquinho. E
E dessa vez o Tai Lung começa a perder, mas o cara tem uma energia e uma força de vontade que ele não se abala e parece que nem sente dor, porque ele sempre fica de pé e volta para pegar o Po. Só que aí ele caiu de uma altura muito grande, afundou, quebrou o chão inteiro e saiu de lá, mais pra lá do que pra cá. Agora o Tai Lung viu que o Po é forte, que o Po realmente é o dragão guerreiro e que o negócio tá ficando zoado pra ele. Ele sai todo acabado e o Po faz o golpe do Dedush e mandou Tai Lung para o reino dos espíritos. Chegando no reino dos espíritos, Tai Lung mais pistola ainda por ter sido derrotado pelo Po, um cara que ele subestimou e achou que era mais fraco do que ele. Tai Lung ficou por muito tempo lá até que ele lutou contra um outro mestre muito poderoso de Kung Fu Panda. Tai Lung lutou lá mesmo, no reino dos espíritos, contra o mestre Kai, ele mesmo. Você deve ser o Kai! Até que enfim. Obrigado. Os dois se enfrentaram porque o Kai queria derrotar todos os mestres, roubar o Chi de cada um deles para voltar ao reino dos mortais e assim derrotar o mestre Oogway, que é a história do Kung Fu Panda 3. E a luta rolou e o Tai Lung perdeu pro Kai. Tanto que no terceiro filme vemos que um dos amuletos de Jade do Kai tem o rosto do Tai Lung, ou seja, além de ter sido derrotado pelo Kai, o Tai Lung perdeu seu Chi e ficou preso em forma de amuleto de Jade. E o Tai Lung só foi libertado do amuleto e voltou ao reino dos espíritos quando o Po derrotou o Kai. Falando nisso, eu fiz um vídeo mais detalhado sobre o duelo desses dois. Depois que esse vídeo acabar, clique nesse card. É legal falar também que o Tai Lung tinha um sobrinho chamado Peng. Ele aparece na série Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro e é bem parecido com o Tai Lung. O Tai Lung tinha muita habilidade, muita força, ele sabia Kung Fu. Só que se ele fosse menos ganancioso e aceitasse e compreendesse mais as decisões de mestres que são superiores a ele, no caso o mestre Oogway e o mestre Shifu, o Tai Lung poderia ter ido muito mais longe, ter feito coisas incríveis no Kung Fu e teria um rumo diferente para sua vida. Ele poderia ter sido até um aliado do Po e dos Cinco Furiosos, mas acabou seguindo um outro caminho que não foi legal e acabou ficando no reino dos espíritos. E essa foi a incrível história do Tai Lung. Para conhecer a história completa do Kai, é só clicar nesse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado e valeu, tchau!